Sabe aquela sensação de estar completamente moído depois de umas noites dormindo mal? A gente logo pensa que a culpa é da inflamação, não é? Pois bem, vamos mergulhar na verdade surpreendente que existe por trás dessa ideia. É uma sensação que quase todo mundo conhece. Porque uma semana de sono picado ou curto deixa o corpo tão para baixo, tão esgotado. E o suspeito de sempre? A inflamação. A ideia que a gente sempre ouve é que a falta de sono dispara um alarme inflamatório no corpo todo. E é isso que nos deixa se sentindo péssimos. Mas, será que a história é realmente tão simples assim? Ok, então vamos investigar isso a fundo. E se essa ideia, essa sabedoria popular, não contasse a história completa? Foi exatamente isso que alguns pesquisadores decidiram testar. E mais, será que o exercício físico poderia de alguma forma proteger o corpo dos efeitos da perda de sono? Mas antes de prosseguir, vamos alinhar um conceito-chave. Pense na inflamação sistêmica como se fosse o sistema de alarme interno do corpo. Quando esse alarme fica ligado cronicamente, ele está ligado a doenças bem sérias. E as citocinas? Elas são as moléculas mensageiras, sabe? São elas que espalham o alarme pelo corpo. Então, para separar o que é fato do que é só uma ideia, os cientistas criaram um experimento super rigoroso, todo controlado em laboratório, para ver o que de fato acontece quando a gente dorme pouco. Bem-vindos, então, ao Laboratório do Sono. Vamos espiar como foi que os pesquisadores mediram o verdadeiro impacto da restrição de sono. Para começar, o estudo escolheu um grupo bem específico. 24 homens, todos jovens, saudáveis e que praticavam atividades físicas. Eles tinham hábitos de sono regulares e nenhuma condição médica pré-existente. A ideia era justamente isolar ao máximo o efeito da perda de sono, sem outras variáveis atrapalhando. E o protocolo foi bem intenso, viu? Os participantes passaram 8 noites inteiras no laboratório. Começou com um período de sono normal para estabelecer uma base. Depois foram 5 noites de intervenção e, por fim, uma noite de recuperação. E o mais importante, amostras de sangue e de músculo foram coletadas em momentos-chave para análise. Esses participantes foram divididos em 3 grupos. O primeiro, o grupo controle, teve sono normal, 8 horas na cama, tudo certo. O segundo grupo teve o sono restrito, só 4 horas por noite. E o terceiro grupo, bom, eles também dormiram só 4 horas, mas com um detalhe, eles fizeram 3 sessões de treino intervalado de alta intensidade, o famoso HIIT. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Depois de 5 noites dormindo míseras 4 horas, será que os níveis de inflamação do grupo com restrição de sono dispararam como todo mundo esperava que acontecesse? Bom, é aqui que a história dá uma virada, uma grande reviravolta, porque os dados revelaram uma coisa que ninguém estava esperando. A resposta curta e direta? Não. Praticamente não aconteceu nada. A inflamação simplesmente não aumentou como se imaginava. A prova disso estava no sangue. Olhando os principais marcadores de inflamação sistêmica, eles simplesmente não se alteraram de forma significativa. E isso vale para todos os grupos. Se a gente observar o gráfico, dá para ver que os resultados mal saem do lugar, ficam ali pairando na linha de base, indicando que não houve uma mudança real. Mas a história ainda não tinha acabado. Os cientistas foram mais fundo e encontraram uma mudança importante lá dentro do tecido muscular. Então vamos dar uma olhada nessa única pista inflamatória. Um sinal no músculo que acabou revelando uma resposta molecular bem específica à perda de sono. E a pista foi essa aqui. Dentro do músculo, uma proteína que está ligada à resposta inflamatória, chamada NFAT1, aumentou bastante no grupo que só dormiu pouco. Agora, olha que interessante. No grupo que dormiu pouco, mas se exercitou, os níveis dessa proteína ficaram normais. Isso sugere um possível efeito protetor do exercício. Isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental. Afinal, por que os resultados foram tão diferentes do que a grande maioria das pessoas e até dos cientistas esperava? Então, o que isso tudo significa na prática? Talvez seja a hora de repensar essa conexão que a gente faz direto entre perda de sono e inflamação. Será que a história é menos sobre estrago e mais sobre resiliência do corpo? Claro, existem várias explicações possíveis para esse resultado surpreendente. Primeiro, os participantes eram jovens e saudáveis, talvez mais resistentes. O horário da coleta das amostras também pode ter perdido algum pico inflamatório que aconteceu e já passou. A resposta do corpo pode ser bem mais complexa do que só alguns marcadores. E, um ponto crucial, este estudo analisou uma restrição de curto prazo, não uma dívida crônica de sono acumulada por meses ou anos.
A própria conclusão do artigo científico resume tudo de forma perfeita. 5 noites de restrição de sono, com ou sem exercício intervalado de alta intensidade, resultaram em mudanças mínimas nos marcadores inflamatórios do plasma e do músculo esquelético. Então, fica aqui uma reflexão para a gente levar. E se a verdadeira história do sono e da inflamação for menos sobre um dano imediato e inevitável, e mais sobre a incrível capacidade de resiliência do nosso corpo?